Eu me chamo Daniela, tenho 35 anos, moro em Tijucas, Santa Catarina. Eu sofro desde os 15 anos com enxaqueca. Com a progressão da idade, as crises foram se tornando mais severas. Elas duravam de 3 a 5 dias. Cada episódio, por episódio, que às vezes davam 2, 3 vezes por dia, eu tomava 3 Neosaldinas, tomava uma, eu esperava um pouco, tomava outra, não passava. Eu ia para o Naramig, já cheguei a tomar 2 Naramigs, além das 3 Neosaldinas. E precisava ficar no escuro, sem odor, o toque me incomodava. Às vezes o meu marido ficava preocupado e vinha, tá tudo bem, me encostava e o toque ele me incomodava. Qualquer outra alteração de luz era terrível, era lancinante. Eu sentia dores em todo o lado direito, me doía o osso aqui, a lateral. E se eu não tomava o remédio, não ia para o escuro, eu vomitava. Aliviava com o vômito, mas a enxaqueca voltava. Isso durava uns 5 dias. Eu sou mãe de gêmeas e elas têm quase 5 anos. E elas sabem que quando a mamãe está com dor de cabeça, não pode entrar no quarto. Então é uma coisa que se tornou, infelizmente, uma coisa conhecida no meu ambiente familiar, uma coisa preocupante. Eu sou advogada, eu às vezes tinha algumas viagens a trabalho que eu não teria a possibilidade de cancelar uma audiência por conta de uma enxaqueca, juiz nenhum aceitaria. E era sempre uma preocupação. Viagens longas longe de casa, longe do ambiente, longe da medicação. As minhas viagens eram sempre com esses medicamentos de emergência. Eu cheguei num ponto onde as Neosaldinas elas não resolviam mais. O Naramig, que era em um período foi como tirar com a mão, também deixou de funcionar. E eu descobri o Toragesic, que é um sublingual muito forte. Também já cheguei a tomar 2 Toragesic e chorar de dor e esperar para passar e saber que quando passasse aquele efeito, essa dor voltava. Isso prejudicava demais a minha qualidade de vida, não só minha, como dos meus familiares, das minhas filhas, a preocupação do meu marido, né? Além disso, eu sentia tontura, labirintite. Quando vinha mais forte, eu sentia náusea, e era uma coisa assim meio constante e incômoda. Zumbidos ocasionais no ouvido, uma rinite alérgica agravada. Eu comecei com a loratadina, aí eu fui pro o Alegra 24 horas, e esses remédios pararam de fazer efeito. Eu fazia uso contínuo do Neosoro, eu tinha um Neosoro na cabeceira da cama, um Neosoro na minha bolsa, um Neosoro no meu carro. E quando eu me via sem, o meu nariz trancava, eu não dormia muito bem de noite, também acordava diversas vezes durante a noite, sem motivo aparente que eu pudesse identificar. Mas uma das vezes, necessariamente, era porque o meu nariz estava completamente trancado. Eu, quando criança e quando conheci meu marido, ele sempre dizia que eu tinha um olfato aguçado. E eu perdi isso, eu não sentia mais os cheiros. Chegava momentos que ele sentia e eu não sentia. Então eu estava já direto no uso de corticoide para controlar a rinite. Isso dá aquela retenção de líquido e não pode ser usado de forma contínua, né? Eu tinha uns estralinhos também no ouvido, não era nada que me incomodasse comparado aos outros problemas. Um problema que provinha da enxaqueca era o efeito colateral depois que passava a dor. A dor era o terrível, o efeito colateral era o mais terrível, porque tem alguns medicamentos que eles desencadeiam crises de pânico. Eu tenho um histórico de depressão, fui no psiquiatra, tomei alopático, hoje eu estou com produtos naturais para tratar isso, mas as enxaquecas me faziam revisitar essa sensação e esses episódios de pânico por conta do efeito colateral dos remédios. Além da leseira, da falta de raciocínio, daquele estado apático, sem lembrar direito das coisas, porque fica meio boba, eu tinha as crises de pânico, a angústia, uma inquietação, e só quem tem a crise de pânico sabe o que significa isso. Então eu tinha uma coisa atrelada às dores terríveis, era essa dor emocional que eu sentia. Meu marido voltou de uma viagem de Goiânia e me relatou sobre um possível tratamento que poderia resolver todos esses problemas. E nós acreditamos e compramos a ideia e saímos de Santa Catarina para Goiânia para nos tratarmos com o Dr. Eudécio e com o Dr. Suzano.
Chegamos na clínica, relatei nem todos os sintomas, porque, por exemplo, a tontura eu não sabia que era relacionada, eu fui lá especificamente achando que eu ia resolver a enxaqueca. Fui examinada, o doutor começou a relatar o que poderia ocasionar. Disse, não, eu tenho enxaqueca também, eu tenho a tontura também, eu tenho zumbido no ouvido também, eu tenho a rinite também. E fiquei lá 2 dias, ficamos 2 dias. Num dia eu fui examinada, foi feita a moldagem e no dia seguinte eu já saí de lá usando a placa, no fim de tarde. Eu me lembro que durante a noite eu coloquei a placa, estranhei um pouco, a questão da salivação ela foi uma adaptação relativamente tranquila, né? E a primeira mudança que eu senti, a mais imediata, na manhã seguinte nós pegamos o voo de volta para Chapecó. E eu sempre tive um problema muito sério em voos, de trancar o meu ouvido. Mas não é aquela trancadinha de ouvido, era uma trancada que eu ficava diversas vezes durante o voo, abrindo e fechando a boca para dar aquele estalo, e não dá porque senão aquela pressão ela aumentava demais e ela doía e dava uns estalos assim que era angustiante e doía. Eu já tive uma situação de levantar num voo, quando o avião pousou, o meu ouvido não destrancar. Ele só destrancou na vez que subiu outra vez o avião, daí lá em cima destrancou e não trancou mais. Depois disso, as minhas enxaquecas, o que eu senti também de forma assim mais imediata na semana do uso da enxaqueca, no uso da placa, na semana do uso da placa, as minhas tonturas cessaram na mesma semana. Eu tinha problema de tontura e vertigem frequente e cessou, foi na primeira semana. Isso para mim foi marcante também, porque era uma coisa que me incomodava, me dava medo de dirigir, de ter uma vertigem um pouco mais forte. Com criança no carro, sozinha já é um risco, com criança do carro muito pior. O mais maravilhoso, as minhas enxaquecas, elas diminuíram 95%. Quando que eu ainda tenho uma crise de enxaqueca? No meu período pré-menstrual. E não é uma crise, é uma pontadinha na cabeça, dá uma incomodadinha, tomo uma Neosaldina, não tenho que ir pro escuro, não preciso me isolar, e é uma vez e deu, eu não tenho mais. Ou quando há um período de estresse muito grande, que daí eu sinto que vem do sistema nervoso, e também não preciso ir pro escuro, não preciso tomar mais de uma Neosaldina, e isso resolve, isso é fantástico. Outra coisa fantástica para mim, a minha rinite melhorou. Eu não faço mais uso de antialérgico. O Ornelsoro eu aboli, não preciso, não tenho mais, não uso. O meu olfato voltou com força total, há quem reclame, porque incomoda. Eu observei mais algumas melhorias depois de um uso maior. Eu coloquei essa placa em agosto. E eu percebi nos meus últimos 3 ciclos menstruais que a minha cólica reduziu drasticamente. Depois de conversas com o Dr. Eudécio, sem relacionar e conversando, que viu que poderia ser uma possibilidade de vir da placa. Eu acredito que sim, porque eu não fiz nada no meu hábito, mudou além disso. As cólicas, elas não me botam mais de cama. Eu também tenho um pouco de escoliose que no finzinho da coluna, e ela pinçava o meu nervo ciático e eu tinha uma dor irradiada para o quadril todo, então eu sentia muita dor para sentar. E hoje eu sinto que a minha dor nas costas ela é uma questão postural. Se eu sentar direito, eu não sinto dor. Se eu sentar errado, eu sinto dor localizada. Ela não irradia mais para o quadril. Ela fica naquele ponto onde eu sei que é o problema. Eu sentia também, e depois disso conversando, que eu fui lembrando, um formigamento na ponta dos meus dedos, da minha mão esquerda. Não sinto mais isso. O que eu tenho para dizer para isso? Eu lamento que não tenha profissionais em Santa Catarina que tratem, porque eu conheço tantas pessoas que sofrem disso e que eu digo, gente, eu tenho a solução, eu não tenho mais crise, eu não tive mais crise. E não tem ninguém aqui. Não tem em Santa Catarina, e graças a Deus nós temos a possibilidade de ir para lá, graças ao trabalho do meu marido que trabalha nesse meio, para buscar esse tratamento. Então é uma gratidão, porque envolve as minhas filhas, a minha segurança como profissional de não ter uma crise na rua, no bem-estar com meu marido, com a minha mãe, com a minha família. Então eu acho que quando se tira uma dor de uma pessoa, você cura todo o núcleo familiar. Então é isso. Obrigada, doutora Eudécia. Obrigada, doutor Suzano. Tomara que o vídeo fique bom. Essa parte, doutor, corta.